Olá, abençoado de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom é Louvar a Deus, um canal do pastor Carlos Lessa, e a nossa finalidade aqui, como sempre, é levar até você uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Hoje vamos falar sobre uma palavra do apóstolo Tiago, na qual você nunca ouviu. É isso aí. Tenho certeza que Deus vai impactar grandemente o teu coração. Mas antes da gente ir para o vídeo, e esse vídeo foi gravado no templo da Igreja Batista Sinai, e se você quiser ouvir o culto por inteiro, é só ir lá no nosso Instagram, é isso aí, IBSR. Lá você vai assistir o culto por inteiro, vai ouvir os louvores, a adoração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Mas antes da gente ir para o vídeo, deixa eu pedir a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, deixar o seu like, acionar aí o sino das notificações e também compartilhar os nossos vídeos, é claro, porque fazendo isso, o YouTube vai entender que o nosso vídeo é relevante e vai estar indicando para muitas outras pessoas, tá ok? Então, vamos para o vídeo? Vamos lá! Abre aí a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Diz assim então uma palavra de Deus para nós: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repete comigo assim, irmão: sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Repete comigo, irmão: chegai-vos a Deus. Isto. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos repetir aqui, vamos lá. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Pai Santo, Deus eterno, nós te agradecemos, Deus, por esta grande oportunidade de poder estarmos na tua casa, Deus, na tua presença. Lemos tua palavra, Senhor, aplique em nossos corações. Deus, trate conosco, venha nos impactar, Senhor. Tivemos ontem, Deus, um culto alegre com a tua presença. Tivemos uma escola dominical hoje pela manhã também com a tua glória, com a tua presença, Senhor. E agora não é diferente, Deus, porque a tua palavra nos diz que onde quer que estiver dois ou três e reunido no teu nome, tu se faz presente, e tu está aqui neste lugar, Deus, tratando conosco e falando conosco. É isso que eu te peço, Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala a respeito do derramamento do Espírito Santo lá em Pentecoste. Lá em Pentecoste. Foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus para que os seus discípulos ficassem ali em Jerusalém, dentro de um templo, dentro de um cenáculo, é claro, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles ficaram ali, esperando o cumprimento da promessa que nós conhecemos lá de Atos 2. E então, a palavra de Deus diz que eles, quando chegou no dia de Pentecoste, o Espírito de Deus desceu naquele lugar em forma de línguas de fogo e foi caindo sobre cada um deles que estavam ali. Era um total de quase 120 pessoas. E eles então, revestidos com esse poder, eles começaram a falar em novas línguas, né? Inclusive
falaram em outras línguas, porque em Jerusalém, nesta época, havia pessoas de diversas nações, né? E eles conseguiam falar por causa do revestimento de poder na mesma língua nativa das pessoas que ali estavam. Amém? E eles, a partir daí, eles começaram a pregar o evangelho. Eles começaram a anunciar o reino de Deus. Inclusive, nós temos a experiência de Pedro, que numa pregação que ele fez, ele ganhou quase 5.000 almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que esse processo de crescimento desta igreja, ou seja, da igreja do Senhor Jesus, começou a incomodar. Porque Pedro, na sua segunda pregação, ganhou quase 3.000 almas. Então as pessoas começaram, aqueles governadores da época, eles começaram a se incomodar com o que eles estavam fazendo, e foi então desenvolvido uma perseguição sobre o povo, não só com relação aos apóstolos, mas também sobre todas as pessoas que se convertiam a Cristo, ou seja, sobre a igreja, que elas acabaram se tornando um grupo de pessoas dispersa, e elas foram para lugares distantes, foram para lugares longe, fugindo daquela perseguição que ali estava acontecendo. E foi aí que Tiago, ele vai escrever essa carta com a finalidade de quê? De instruir esses que estavam longes, que estavam afastados. No capítulo 1 de Tiago, vai dizer assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa. E ele não se preocupou em dar as saudações, ele não se preocupou em falar nada mais, além disso que os irmãos ouviram logo no início da sua carta. Ele já começa, irmãos, a tratar aquele povo. Ele já começa a cuidar dele através desta carta, a orientá-los, a ensiná-los para que eles pudessem estar bem na presença de Deus. Nós conhecemos aqui, né, na carta de Tiago, várias orientações que Tiago dá. Amém? E essas orientações eram exatamente para essas pessoas que estavam dispersas. Amém, igreja? E dentro desta orientação está aqui este texto que nós acabamos de ler, que vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra já dá para entender, depois da explicação que eu dei aqui, que ele estava falando para um povo, para pessoas, e no caso eram as que estavam dispersas. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. Amém, irmãos? Estavam sendo perseguidos. Sujeitai-vos a Deus, resistir àqueles que vos perseguem, amém? Que ele vai fugir de vocês. Então era a orientação que Tiago estava dando. E depois ele diz: chegai-vos a Deus, e acheguem a Deus. Sujeitai-vos a Deus, e depois ele fala: achegai-vos a Deus, e ele vai se achegar a vocês. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Vocês fiquem firmes. Está difícil o negócio, mas fique focado. Quer ser abençoado por Deus? Fique focado. Aleluia. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí no último versículo que lemos, ele fala assim: humilhai-vos perante o Senhor, porque ele vai exaltar vocês. Você pode aplaudir a ele por isso, irmãos? Aí foi o que eu perguntei para os irmãos aqui, quando eu cheguei aqui na frente. Foi a pergunta que eu fiz: quem quer ser abençoado aqui? Aí todo mundo disse amém. E levantou, não só disse amém, como também levantou as mãos. Amém?
Então eu também quero ser abençoado. Nós queremos ser abençoados. Só que, para que a gente possa alcançar as bênçãos de Deus, alguns pontos são fundamentais que a gente possa traçar ou seguir. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo, ele coloca 3 importantes condições que, quando bem observado, vai resultar em muitas bênçãos para nós. Amém? 3 situações que Tiago colocou, né? 3 observações que, se a gente, né, observar com carinho, vai resultar em bênção para nós, já que você quer ser abençoado. Quem quer ser abençoado? Diga glória a Deus. Amém? Apenas 3 condições importantes, né, que quando nós observamos com muito carinho, ou vivemos com muito carinho, a gente vai desfrutar dos milagres de Deus, vai desfrutar das bênçãos de Deus. Vamos lá então, vamos lá. Primeiro, o que foi que Tiago disse para aquele povo? Vocês querem ser abençoados? Então, sujeite-se a Deus. Como é que nós podemos definir esse sujeitar-se a Deus? Como assim, se sujeitar a Deus? A gente se sujeita a Deus tomando o jugo de Deus. O que que fala no livro de Mateus, capítulo 11, não é isso que fala lá? Mateus, capítulo 11, lá no versículo 29. Então, lê comigo, olha lá, 1, 2, 3. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Sujeitai-vos a Deus, como? Tomando o jugo do Senhor. Ele ainda fala assim, porque o meu jugo é leve. Como é que você vai se sujeitar a Deus? Submetendo-se à vontade dEle. Como é que nós podemos definir essa expressão, submeter-se à vontade de Deus? Essa palavra, se submeter, o que significa isso? A palavra submeter, irmão, significa tornar-se dependente. Olha que coisa linda. É tornar-se dependente ou ser submisso. Se submeter a Deus é se tornar dependente ou submisso de Deus. Quando você faz isso, você está se sujeitando a Ele. E quando você torna-se dependente de Deus, Deus vai abraçar você, porque você passa a não andar mais de acordo com as suas forças. É o mesmo que você dizer assim, como falou Josafá. Não foi o que Josafá disse quando ele viu a situação dos inimigos que vinham para invadir a sua cidade? O que foi que Josafá falou? Ele orou a Deus e falou: Senhor, esta grande multidão está vindo sobre nós, e nós não temos a mínima condição de enfrentá-los. Nós não temos a mínima condição de enfrentar essa grande multidão. Eles vão acabar conosco, Senhor. Porém, os meus olhos estão postos em Ti. Ele se sujeitou a Deus. Quando ele se sujeitou a Deus, ele se submeteu a Deus. Ele sentou, é como se ele tivesse sentado. Amém, igreja? Ele arriou os 4 pneus e disse: Senhor, eu estou nas Tuas mãos, Senhor. Agora é contigo. O que Deus fez? Enviou um profeta e disse para ele: Josafá, nessa peleja, tu não tens que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Aplaudam a Ele por isso, irmãos. O Senhor pelejará por vós. Quer ser abençoado? Sujeite-se ao Senhor. Você vai se sujeitar a Deus quando você deixa que Deus molde a sua vida, que Deus imprima em você o seu caráter. Quando você permite que Deus, aleluia, insira em você o caráter dele, a força dele, o poder dele e a vontade dele sobre você. Se você permitir que Deus faça isso com você, você está se sujeitando a Ele.
E mediante esta sujeição, irmãos, pode ter certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Às vezes o nosso maior problema é que queremos tomar a frente de Deus. A gente acha que em alguma coisa a gente pode resolver a questão e não pode. Não pode. Aí queremos tomar a dianteira. Ou então dizer para Deus: Senhor, nisso aqui eu resolvo. Naquilo ali o Senhor resolve. Ou quer determinar o que Deus tenha ou o que Ele não tenha que fazer. Ou às vezes você quer determinar aonde é que Deus pode tocar. Você quer limitar o poder de Deus, dizendo: Senhor, até aqui tu vai, daqui para frente deixa comigo, Senhor. Quando na realidade a gente precisa se disponibilizar e dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Comigo não dá mais nada, é contigo. E senta, e senta. E pode deixar que Deus vai agir por você. Deus vai agir pela tua vida. Deus vai cuidar de você. Isto é, irmãos, se sujeitar a Deus. Foi o que Tiago estava falando para aquele povo. Quando nós nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, o tentador foge de nós. Por quê? Porque a submissão a Deus é o caminho para uma vida vitoriosa. Quer ser vitorioso? Sujeite-se ao Senhor. A sujeição, a submissão a Deus é o caminho para uma vida de vitória. Aplauda Ele por isso. É uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de milagre, amém? Paulo falou assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não ando pelas minhas forças, já não ando pelas minhas capacidades. Quem me conduz é Deus, é Ele que me leva, amém? O apóstolo Pedro, uma certa vez, tentou bater de frente com o Senhor com relação a isto, aonde Deus virou para Pedro e falou assim: Pedro, Pedrão, hoje tu faz o que quer, hoje tu vai aonde tu queres, Pedro, mas chegará um tempo que te tomarão pelas tuas mãos e te levarão aonde tu não queres. Aonde tu não queres. Às vezes nós queremos fazer o que a gente quer. É melhor deixarmos que Deus faça agora. É melhor deixarmos que Ele age agora na nossa vida, que Ele cuide de nós, que Ele assuma a nossa vida. Você não entregou a tua vida para Ele? Ou não? Você não falou: Senhor, a minha vida é tua? Você não disse isso uma vez? Senhor, eu sou o teu. Lembra de Isaías? O que Isaías disse? Quando Deus falou: a quem enviarei? Vendo a situação do povo que estava com problema, Deus vai lá, através do anjo, no braseiro, com uma tenaz, pega uma brasa, queima os lábios de Isaías. E agora Deus pergunta novamente: a quem enviarei? Aí ele levanta as mãos e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Permita Deus tocar nos teus lábios e queimá-lo, purificando ele e consagrando você como profeta para obedecer as suas ordens, para obedecer a sua palavra. Número 2, irmãos. Aleluia. Quais as condições importantes para que a gente possa observar que vai resultar em muitas bênçãos para nós? Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Segundo, chegai-vos a Deus. Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Deus quer nos ver pertinho dele, bem juntinho dele. Você está pertinho de Deus? Hein? Você está pertinho de Deus ou está longe de Deus? Ou será que você está pensando que está perto de Deus, mas está longe? Às vezes a gente pensa que está perto, mas não está. Não está. Porque quando nós estamos bem pertinho de Deus, andando bem juntinho de Deus, sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos nos parecendo com Ele. Quanto mais a gente andarmos com Jesus, quanto mais nós estivermos pertinho dele, mais, né, Diácono Sérgio? Mais nós vamos nos parecendo com Ele. Quanto mais estivermos perto do Senhor, mais vamos nos parecendo com Ele. No agir dele, a gente vai agir como Ele age.
na forma dele tratar com as pessoas, vamos tratar do mesmo jeito. Na forma dele caminhar, vamos caminhar do mesmo jeitinho. Você viu aquela pessoa que quando anda com a outra, até os caguetes dela ele pega? Eu tinha um amigo, muito tempo, o nome dele é Egídio, garoto de infância, jogava bola junto. Mas a gente andava junto para tudo quanto era canto, era eu e Egídio. A pastora conheceu ele. Era eu e o Egídio. Só que o Egídio tinha um caguete. E eu andei tanto com ele, a gente andava tanto para cima e para baixo, era jogar bola, era soltar pipa, jogar peão, ia para a escola junto, voltava junto, que ele tinha um caguete que eu peguei. Ele fazia um negócio assim com o braço assim, e quando foi ver, estava eu fazendo também. De tanto que eu andava com ele, mas isso aí é fato. Marido e mulher, são pessoas de família diferente, formação diferente, criação, tudo diferente. Se casam, começam a andar junto. Daqui a pouco a mulher está falando até igual o marido. Já reparou isso? Começa a ter costumes que o marido tem, ou o marido tem costume que a mulher tem. De tão junto que está, de tão perto que está. Você convive tanto com a pessoa que até o teu tom de voz passa a se parecer com o dela. Estão entendendo, irmão, o que eu quero passar para vocês? Então, quanto mais nós andarmos com Jesus, nós vamos nos parecer com Ele. No seu agir, na sua forma de andar, na sua forma de falar, na sua maneira de amar, nós vamos nos parecer com Ele. Agora, quem não se parece com Cristo, irmãos, quem não tem os costumes de Jesus, é porque não anda com Ele, irmão. É porque não está perto dEle, não está juntinho dEle. É porque não está colado com Ele. Anda com muita gente, anda com uma porção de pessoas, mas não anda com Jesus. Porque o apóstolo Pedro, ele foi conhecido pelo jeito dele. O que falaram para Pedro? Tu é um deles, não é? Ele, não sou, tu fala igual eles. Por quê? Porque eles andavam com Jesus. O teu sotaque é igual deles. Tu és um deles. Não, eu não sou, mas tu é porque tu fala igual, tem o mesmo sotaque. Não, eu não sei nem quem é esse homem. Às vezes, tentamos até negar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque não andamos com Ele. E quando nós não andamos com Jesus, automaticamente, a gente anda à distância. E por que Pedro negou Jesus? Ele negou Jesus porque ele passou a seguir Jesus à distância. Amém, irmão? Está entendendo? Ele passou a seguir a Cristo à distância. Prenderam Jesus e ele foi atrás de Jesus. Mas Jesus lá na frente e ele aqui, escondido. Para ninguém ver ele ali. Está escondido. Para ninguém contemplar. Está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Para ninguém ver ele. Ele está lá escondido lá, para ninguém ver ele. Será que você está assim também, James Bond? Hein? Como é que é? 007, está escondido, para ninguém te ver. Então, por conta de Pedro estar seguindo Jesus de longe, ele acabou por negar o Senhor Jesus. E quando ele negou por 3 vezes, o galo cantou. Jesus olha para ele, aí ele chora. Porque ele havia negado Jesus. Mas negou porque estava longe. Se ele estivesse perto, ainda que morresse, mas ele não ia negar o Senhor Jesus. É por isso que muitos de nós, irmãos, negamos a Cristo. Olha, por pouquíssimas coisas. Quer ser abençoado? Chegai-vos a Deus. E quando você se achega a Deus, Ele vai se achegar a você. Ele vai se aproximar de você. Amém? Porque nós podemos, irmãos, nos afastar dele. Nós podemos, irmãos, andar longe, né? Não seguir Jesus. Mas os olhos dele estão sempre com chama de fogo. Ele não é o chamado super-homem do filme, não. Mas, irmãos, ele está sempre por perto. Ele está sempre... Olha, aplaudir a ele por isso, irmão. Ele está sempre por perto. Aleluia. Se precisar dele, irmãos, é só clamar. Clama a mim e responder-te-ei. É só gritar que ele vai estar pronto. Lembra de Pedro? O próprio Pedro, irmãos. O que aconteceu com Pedro? Ele disse, Senhor, eu quero ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor falou, vem.
e ele desceu das águas e começou a andar por cima das águas. Mas em dado momento ele fraquejou e olhou para baixo, foi afundando, ele gritou: Senhor, me socorre. Na mesma hora, porque Jesus estava perto, e ele vai socorrer você, porque ele está sempre por perto. Amém, igreja? Glorifica o nome dele com as palmas mais uma vez, irmão. Oh, aleluia! O Senhor, melhor, vamos lá. Deus nos quer perto dele, junto dele. O pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, 2 ao 4. Coloca aí para mim. As horas já se foi. Vamos lá, coloca aí. Isaías 59, do versículo 2 até o versículo 4. Olha o que o pecado faz com a gente, irmãos. O pecado é uma barreira entre nós e Deus. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O pecado nos afasta de Deus. Olha lá, 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Vamos lá, 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Essas coisas nos afastam de Deus. Esses negócios nos afastam. Por isso que tem muita gente longe de Deus. Ao invés de nos achegarmos para Deus, tem coisas erradas, irmãos. Se a gente não consegue se achegar a Deus, tem coisa errada. Eu quero ser abençoado. Não vai. Não vai. Deus não derrama fogo em altar desarrumado. Eliseu teve que arrumar o altar todinho. Elias, né? Teve que arrumar o altar todo de novo. Arrumou tudo direitinho. Quando ele arrumou o altar, ele orou e fogo desceu. Deus não derrama azeite, irmãos, em odres quebrado, rachado. Deus não derrama. As bênçãos de Deus não vai descer sobre uma vida escangalhada. Não vai, irmão. Não vai. É por isso que o nosso Deus, a palavra diz que ele conclama, ele grita: povo meu, vinde. Deus está chamando: vinde, 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 vinde. Deus está gritando, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele chora. Ele chora, aleluia, por conta do povo que se afasta de Deus. Tem um texto na Bíblia que o nosso Deus, irmãos, ele faz uma lamentação. Deus fazendo lamentação. Agora vocês vejam isso. Deus fazendo lamentação. Eu fiz tudo por esse povo. Eu abençoei eles. Olha o que eu fiz lá atrás. Tirei do Egito, fiz atravessar pelo Mar Vermelho. E olha a paga que esse povo me dá. Deus fazendo lamentação. Me perdoe, eu não lembro aqui do texto para passar por irmão, porque veio aqui agora isso. Deus fazendo uma lamentação com relação ao povo. Chegai-vos ao Senhor. Aproxime de Deus. O povo de Deus está longe do Senhor. Irmãos, nós temos tido dificuldade para louvar a Deus. O povo tem dificuldade para exaltar o Senhor. O povo tem dificuldade para estar na presença de Deus. Tem dificuldade. Irmão, tudo é motivo, irmãos, para não estar, para não vir. Eu estou cansado, eu estou com problemas, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma enfermidade, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Tudo é motivo, irmãos. Tudo é motivo. E nós queremos ser abençoados por Deus. Queremos não. Nós somos. Nós somos, irmão. Com tudo isso, Deus continua sendo Deus, porque a própria palavra nos ensina, irmãos, que o Senhor, aleluia, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia.
ainda que nós sejamos infiéis, mas ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, ele não pode negar a sua essência de amor e de Deus que ele é, irmãos. Não pode negar, é por isso que ele nos abençoa, mesmo assim. A gente ainda tem a alegria de poder, irmão, testemunhar milagres e milagres daquilo que Deus tem feito conosco. Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, tem feito. Deus tem feito. Mas quantos de nós viramos as costas para Deus? Chegai. Chegar-se para Deus, irmãos, é ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. E o Senhor está à procura de pessoas que estejam dispostas a andar com Ele em um estreito e intenso relacionamento. Qual o grau de intensidade do seu relacionamento com Deus? Já aquilatou isso? Já mediu isso? Qual é o grau de intensidade do teu relacionamento com Deus? Irmão, como disse o hino aqui, né? Eu não quero me arrepiar. Qual é a outra letra? Eu não quero me emocionar. Meu Deus do céu, não é isso. Não é me arrepiar e me emocionar por causa de um hino bonito ou por uma ministração que chamou a minha atenção, mas pela presença interior do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos. As pessoas estão se acostumando com um pingo d'água quando tem um oceano diante dele, igreja. O povo está se emocionando com coisinhas. Quando Deus tem um oceano na frente dele, Deus tem a glória, Deus tem um poder que é sobrenatural, aleluia, para manifestar e para derramar, e você fica se emocionando com uma palavra de efeito que se diz, uma palavra bonitinha que se fala, a pessoa está chorando, Deus está olhando, coitado, se ele soubesse o que eu tenho para colocar nas mãos dele, aleluia, ele se aproximava de mim, ele se virava para mim, ele se voltava para mim, aleluia. Meu Deus do céu, aleluia. Irmãos, a que distância estamos de Deus? A que distância nós estamos de Deus, irmãos? Acheguemos-nos para Ele, e com certeza Ele vai se achegar até nós. Número 3, para a gente terminar. Qual é a terceira? Condição importante para que a gente possa extrair a bênção de Deus. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Segundo, chegai-vos a Deus. Terceiro, humilhai-vos na presença do Senhor. Irmãos, o humilhar-se diante de Deus significa esvaziar-se. Esvaziar de você mesmo e se encher de Deus. Agora, irmãos, como que nós vamos nos encher de Deus se nós lemos a Bíblia pouco? Irmãos, se nós não entendemos as Escrituras Sagradas, como nós vamos nos encher de Deus se não consagramos a nossa vida como convém? Como nós vamos nos encher de Deus se não estamos em comunhão, irmãos? Estamos em comunhão. Como vamos nos encher de Deus? Para alcançar a bênção de Deus, precisamos nos esvaziar de nós, para que possamos nos encher de Deus. Humilhar-se diante de Deus significa abrir mão de alguma coisa, abrir mão das nossas vontades, do nosso eu, e nos esforçarmos mais para estar na presença do Pai. Aleluias!
Esvaziar-se, ou melhor, esvaziar-se de si mesmo, rasgar o coração. Humilhação significa rasgar o coração, não as roupas, não as vestes, mas o coração. Tem gente se rasgando as roupas. Deus não quer que você rasgue as suas roupas, não. Mas aqui dentro, é o coração que Ele quer. Tem alguém que diz, mas Deus não é açougueiro para querer o coração. Tem uma turma de bobo que fala assim, né? Deus não quer o coração porque Deus não é açougueiro. É verdade, Ele não é açougueiro, não. Mas lá no livro de Eclesiastes diz que de todas as saídas da vida provém do coração. É a alma, é o sentimento, está aqui, a tua vida está aqui, é no coração. Então não rasgue as vestes, mas rasgue assim o coração diante do Rei, diante do Senhor dos Senhores. Humilhar-se significa rasgar o coração, não as vestes. Humilhar-se significa reconhecer e confessar o nosso pecado a Deus. Irmãos, quando nos humilhamos, Deus promete nos abençoar. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus diz assim, irmãos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos lá, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, Ele diz, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Você pode aplaudir a Ele por isso, irmão? Aleluia! Quando nos humilhamos, Deus promete nos abençoar. No texto que nós lemos, a gente vê uma promessa, e é linda. Ele diz assim, humilhai-vos perante o Senhor, o que Ele diz? E Ele vos exaltará. Se humilha, Ele vai te exaltar, irmãos. Como nós não vamos nos humilhar diante de um Deus tão santo, tão maravilhoso, tão majestoso? Como não nos humilhar? Lembra de Moisés? Para ele poder entrar na presença de Deus, Deus diz, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Ele teve que descalçar os seus pés para entrar na presença de Deus. Se humilhar, irmãos, tem que se humilhar para poder alcançar o milagre de Deus. João, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que ele caiu aos pés do Senhor. Ezequiel caiu aos pés do Senhor, se prostrou diante de Deus. Humilhai-vos, diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pode ficar de pé, irmãos, e dar uma salva de palmas bem gostosa para Jesus.